Bom dia, hoje eu começo cedinho com um atendimento de tarot terapêutico e eu não sei, ficava vindo uma memória sobre algo sobre o tarot e eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho da minha visão sobre o tarot, porque essa memória que veio, ela é de uma mentora, assim, ela é uma professora de marketing digital que todo o conteúdo dela é baseado em arquétipos. Então ela faz um branding baseado na teoria dos 12 arquétipos profissionais, vamos dizer assim, né? Porque são infinitos arquétipos, mas o estudo dela é sobre os arquétipos no nicho do marketing. E um dia, eu nem estudava direito, tipo, eu já conhecia o tarô, mas eu não tinha me aprofundado muito, mas eu já entendia, assim, né, o que queria dizer aquilo. E um dia, estavam fazendo perguntas para ela no Instagram sobre o nicho do tarô, se tinha que ser sempre o arquétipo do mago, enfim, né? Porque é uma questão de identidade visual, como você se comunica no Instagram, as cores que você usa, como você se veste, essas coisas assim. E aí, a resposta dela, porque ela era uma pessoa muito religiosa, e ela falou assim: tarô é coisa do demônio, e você tem que parar de fazer isso o quanto antes. Você não pode mexer com essas coisas, você vai pro inferno. Foi uma coisa mais ou menos assim. E aquilo me deixou tão chocada, porque assim, se fosse uma pessoa que não tem conhecimento e, enfim, tudo bem, mas o trabalho dela era baseado em arquétipos. E o que é tarô se não arquétipos? Então aquilo me deixou tão em choque, assim, de gente como as sombras, elas são tão inconscientes que às vezes está na nossa cara e a gente não enxerga, né? Porque o trabalho dela era literalmente estudar símbolos, só que no nicho é marketing, como persona, né, profissional. Mas ela não conseguia ver que os mesmos símbolos em cartas, em desenhos, têm significados inconscientes também, e na forma que a pessoa se expressa, na forma que a pessoa se sente, e muitas vezes a pessoa não consegue expressar, verbalizar isso, porque é aquela famosa frase que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, quando você vê uma imagem, ela tem infinitos significados. E aí, se a pessoa que está lendo as cartas vai para um lado tendencioso, manipulativo, isso é humano. Isso não é do demônio, entendeu? Isso aí é o próprio humano. O humano não precisa muito para. E, por exemplo, quando ontem eu até compartilhei nos stories que eu estava estudando a carta do diabo. E eu nem sei se eu posso ficar falando isso aqui, enfim, se talvez o Instagram me corte, não demonstre, não espalhe esse vídeo, mas tudo bem. E vamos pensar assim, nos contos de fada, nas nossas historinhas desde criança, sempre tem um vilão. E as crianças precisam dessa imagem arquetípica para entender que existe uma força do contra, uma força do mal, uma força que pode vir de dentro ou pode vir de fora, mas existem vilões, existem pessoas que nos prejudicam, existem sentimentos que nos prendem, que nos aprisionam. Então, por exemplo, quando a gente fala dessa carta, olha ali, eles estão acorrentados, eles estão no pé, né? Eles estão presos sobre a matéria. Então, normalmente a carta do diabo é uma carta que fala da soberania da matéria, dos apegos físicos ao espírito. E o pentagrama, ele fala justamente dessa inversão, né? Quando os sentimentos, quando as regiões íntimas, né, a parte sexual está acima do mental, que nós somos um pentagrama, né? Veja nós mesmos como uma estrela, como um pentagrama, cabeça, 4 membros. Inverta e você vai ter, então, os órgãos sexuais, assim como o próprio coração, acima da cabeça. Às vezes isso pode ser bom, às vezes a gente precisa de instinto, às vezes pode ser ruim, nós podemos estar aprisionados nessas tendências corpóreas. Então, tudo vai depender da leitura. Na leitura que eu fiz ontem, eu perdi as cartas, mas falava justamente sobre o poder da espada, o poder mental, da justiça e da mente em literalmente ter discernimento, clareza, força, honestidade, aquela honestidade realista, sem muito frufru, é você conseguir enxergar as coisas para você conseguir romper ciclos de aprisionamento internos, porque se você olhar bem de pertinho, essas correntes estão no
tão presas, elas são meio frouxas, eles estão ali, mas mais por estar inconsciente, não porque eles não conseguem, não é uma coleira enforcada, assim, se eles quiserem mesmo, eles saem, a chave tá ali com eles só não sabem, entende? Então, sem contar que a figura aqui do diabo nessa carta, ela representa também o Pan, que é o deus da natureza, né, grego. Então ele é essa figura mais animalesca, mais instintiva, mais natural, que são os nossos instintos. E muitas vezes a gente fica aprisionado pelos nossos desejos mais instintivos e mais carnais, e a gente esquece de outros planos espirituais. O que eu quero falar para vocês? Existem muitas linhas, existem pessoas que vão buscar o tarô com aquelas perguntas de quando eu vou ficar rico, quando eu vou casar, quando eu vou ter filho. E não é a minha linha de trabalho. Eu faço uma leitura de tarô. Acho que a luz agora tá melhor. Nossas horas dá uma mexida na luz que já muda bastante a imagem, mas é o que temos para hoje. Então, a minha leitura de tarô, que é a leitura terapêutica, a gente não vai olhar quando você vai casar ou quando você vai ficar rico. A gente vai olhar por que você não consegue. O que está te bloqueando? O que está te limitando? Quais crenças, quais padrões, quais restrições, quais aprisionamentos você se colocou, que isso não está sendo possível nesse momento para ti. O que te prende ainda? Quais suas resistências, os teus sentimentos? E muitas vezes você não consegue colocar eles em palavras. E às vezes a pessoa não tem sonhos, assim, literalmente não lembra dos sonhos, né? Porque é uma outra técnica que eu uso quando a pessoa não tá sabendo explicar bem o que ela tá sentindo, a gente vai pros sonhos. Mas tem muitas pessoas que não lembram dos sonhos. E às vezes fica difícil trabalhar sem algo mais simbólico, assim, um pouco mais palpável. Porque às vezes está tão inconsciente que a pessoa não tem acesso a essas informações. Então, o tarô, ele usa as sincronias, as causalidades, para trazer uma carta ou várias cartas. E essas cartas, elas representam coisas. Isso é a gente que vai escolher na hora da leitura. O que essa carta vai representar? Mas quando você olha para a carta, ela traz sentimentos, ela traz respostas. E tem a leitura que eu faço e tem a leitura que você vai fazer da minha leitura. Às vezes eu vou te falar, nossa, essa pessoa realmente é pra ti. Você tá pensando, não, não é. Pum, tá aí tua resposta. Se quando eu confirmei, se quando eu falei que era, a tua sensação foi, acho que não. Será que isso já não é uma resposta? Quando você é deparado com um contraste de, meu Deus, eu vou ter que ficar com essa pessoa o resto da vida, eu não quero. Isso pode ser uma resposta também. Então, não é uma questão de adivinhação. É da gente olhar os símbolos e tentar entender o que eles representam pra você, na sua vida, no seu contexto e principalmente quando você não consegue expressar em palavras. Então, os arquétipos, tanto que essas são coisas assim, gente, que, deixa eu ver, vamos achar uma carta, a Imperatriz, que é o meu arcano. A Imperatriz, ela é uma carta que, se você olhar, ela é uma rainha, ela é uma pessoa que tem abundância, riqueza, ela tem muita energia feminina, ela tem uma energia muito maternal. Então, quando você olha, você não vai pensar em escassez, por exemplo, ou numa energia tensa, masculina. Entende? Ela tá sentada, relaxada, sendo uma rainha. Então, tem coisas que só de você olhar, você já sabe. Agora a gente tem que olhar, isso aqui tá faltando na sua vida, tá bloqueado, tá sobrando, como que tá, né? E aí vai muito também das tuas sensações. Então, cada carta, cada imagem representa essas fotos do teu inconsciente e do que tá lá e, digamos, como está armazenado, qual a energia que está associada ali, que eu já falei também em outros contextos, e a gente vai tentar interpretar essas imagens e principalmente vendo como isso reverbera dentro de ti, nos teus sentimentos, porque as imagens, elas são com infinitas interpretações e elas são atemporais. Então, às vezes a gente vai ver uma coisa hoje que amanhã aquilo fica mais nítido. Então, às vezes a gente traz uma imagem assim, nossa, não tinha percebido, porque estava muito inconsciente. Então, quando eu trago a luz, quando eu enxergo aquilo, eu começo a perceber com mais habilidade, com mais refinamento no futuro. Então, o tarot terapêutico, ele é uma forma da gente trazer símbolos ocultos do inconsciente
olhar para eles, entender como aquela energia está se manifestando na tua vida nesse momento e qual seria a melhor forma de agir de acordo com o que você quer. Então, às vezes, até assim, até leituras mais simples, assim, de tá dividido entre duas pessoas. Não é que a gente vai falar, esse daqui é pra você. É, por exemplo, uma pessoa tem essa energia aqui, quando relacionada a você, a outra pessoa tem essa energia aqui. Com qual você se identifica mais? A resposta, ela sempre vai estar dentro de ti. Nunca, tem isso, né? As pessoas vêm, tipo, pro tarô, às vezes achando que você vai dar a resposta. Você vai solucionar os problemas da vida da pessoa. E não é assim que funciona, gente. Sinto muito, mas a gente não tem resposta. A gente pode te mostrar caminhos, orientações, possibilidades, mas quem tem realmente a resposta vai ser sempre você. Sempre teu coração, em coerência com a tua mente. Então a gente quer encontrar esse alinhamento, essa coerência interna em que os sentimentos e a mentalidade se conectam e fazem que você pare de se fragmentar, que você pare de se dissolver em diversas possibilidades e que uma faça mais sentido e canalize a tua energia para que essa canalização finalmente crie uma nova realidade, né? Então a gente precisa que quanto mais inteiros nós estivermos na realidade, mais potência a gente tem de realmente manifestar o que a gente sonha.